Como anda a sua relação com dinheiro? Sim, eu sei que talvez você tenha feito uma cara feia. O meu nome é Marina Mels e a minha relação com dinheiro tem mais camadas que uma cebola, menina. E assim, em nenhuma dessas camadas, as palavras paz e tranquilidade aparecem, de jeito nenhum. Eu sou Bruna Klepel e a minha relação com dinheiro é de muito respeito e também um pouco filosófica. O meu nome é Larissa Guerra e eu brinco que dinheiro é energia, que às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Na verdade, eu não tenho há muito tempo. E a real é que esse é o tema que mais me desestabiliza emocionalmente. Tem gente que vive num completo escuro financeiro, não sabe quanto gasta, vive um dia de cada vez, diz até que o dinheiro é uma energia, kkkk. Por outro, tem quem é tão controlado que ao menor sinal de que algo sai desse rigor, se priva de acessar o prazer das coisas que o dinheiro pode proporcionar. No meio desses dois polos estamos nós, com culpa de gastar, culpa de não gastar, arrependidas do que fizemos com as nossas vidas financeiras até aqui, e a hora vivendo como se não houvesse amanhã, e a hora cientes de que o boleto, no fim das contas, sempre chega. Sim, esse é um assunto incômodo, e a gente vai falar sobre dinheiro e você deveria vir com a gente. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Segundo uma pesquisa do Will Bank, 55% dos brasileiros sentem algum sintoma físico ou emocional ao falar de dinheiro. É o olho que treme, o coração que acelera, a ansiedade que bate, o medo que nos invade. Para boa parte das pessoas, isso acontece quando vem a notificação de que a fatura do cartão de crédito fechou, porque o valor que apresenta nela é uma surpresa e quase sempre ruim. Para outras, é no constrangimento ao negar um convite para sair por falta de dinheiro. Mas tem outras questões mais subjetivas. A comparação com a vida dos outros, que sempre aparece ter muito mais acesso do que a gente, por exemplo. Ou então o fato de que a gente não fala sobre dinheiro e isso traz uma constante sensação de deslocamento. Essa sensação de falta de clareza sobre qual é o nosso lugar financeiramente, seja quando a gente ascende ou descende, é o que os estudos chamam de dismorfia financeira. A nossa relação com o dinheiro tem um paralelo, inclusive, com a dismorfia corporal. Quando alguém olha no espelho e não vê o reflexo, ou que pensa que olha para uma roupa e pensa que serve quando ela é 4 tamanhos menores ou maiores do que ela. E grana é um assunto que está nas nossas conversas, porque a real é que está todo mundo vivendo essa realidade. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso e tirar o estigma da conversa sobre dinheiro, nós estamos recebendo aqui a doutora em antropologia chique e planejadora financeira Bruna Klepel. Boas-vindas, Bruna. Se apresenta para quem ainda não te conhece. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Então, eu sou Bruna, sou antropóloga, sou planejadora financeira e a minha missão é um pouco unir essas duas coisas, né? Pensar o dinheiro um pouco mais do ponto de vista humano, das ciências humanas e menos dessa ideia um pouco já ultrapassada de que é fazer conta, de que é apenas matemático, né? Dinheiro é emoção, é um mediador complexo da existência e é um lugar privilegiado para a gente discutir cultura, identidade, nossa relação familiar, de amizade e pensar a vida que a gente quer viver individual e coletivamente. Bom, Bruna, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a relação de dinheiro e contexto, assim, a comparação com o que os nossos pais tinham quando estavam com a nossa idade. Isso é uma coisa muito geracional, inclusive conversa muito com um episódio recente que a gente fez sobre a crise da meia-idade dos millennials. A gente sabe que é uma relação muito diferente e que a gente mudou um pouco o tempo para as coisas, assim. Ainda assim, parece que as coisas custam muito mais dinheiro do que custavam antigamente e que essa segurança que o dinheiro trazia para os nossos pais já não existe pra gente, né? A casa própria é o maior sonho do brasileiro, mas pouca gente está tendo acesso, de fato, a conseguir realizar esse sonho. Como que a gente consegue racionalizar isso no fim das contas? Eu acho que o exemplo da casa própria é muito interessante, porque ele fala muito desse lugar emocional e cultural, né, do sonho brasileiro mesmo. Até porque se a gente colocasse, a maioria das pessoas, se comprar uma casa vai ter que financiar, os juros estão altíssimos. Se a gente colocar no papel e fazer aquela comparação, em geral vai valer a pena, para a maioria dos brasileiros vai valer a pena viver de aluguel. Mas dinheiro é, sobretudo, emoção, não é uma decisão puramente racional, matemática. E as pessoas querem comprar casas, né? As pessoas têm sonhos e viver os sonhos, ter sonhos e realizar os sonhos é parte
muito grande na nossa existência para ficar, né, só nessa questão matemática, ou que vale a pena, tal. Então, aí já tá um exemplo de uma coisa que é mais complicada do que parece. Mas quando a gente pensa também, assim, do que é possível, do que não é possível, eu acho que sim, tem a questão da especulação imobiliária, né, do contexto social que mudou muito nas gerações, mas também a gente tem que olhar um pouco de maneira contextual mais ampla também, porque a vida em geral mudou muito, né? Muitas das coisas que a gente faz e que a gente valoriza hoje, os nossos pais ou avós, enfim, não valorizavam, né? Eu fico pensando, às vezes, o que eu penso muito, assim, até sobre viagem, por exemplo, que hoje é um negócio que, assim, eu atendo na consultoria, é o sonho, o projeto, talvez ali junto com a casa própria, ou mais acessível, porque a casa própria, às vezes, entra nesse lugar de, nunca vou conseguir, ou vai demorar muito. Mas viajar, a gente, né, dá um jeito e tá no desejo das pessoas em geral. Mas é uma coisa que, sei lá, às vezes que classe média, porque claro, classe média é muita coisa, e quando a gente pensa nesse lugar dos desejos e do que a gente pode comprar ou não, em geral, o nosso imaginário é um pouco da classe média, né? Lembrando que classe média no Brasil é assim, R$4.000 por mês, renda familiar. Já estamos falando de classe C, que é uma classe média baixa, pode ser, enfim. Então, né, que já é uma minoria do país que ganha mais que isso. Então, mas assim, viajar, eu fico pensando, as pessoas viajavam, digamos que viajavam, tiravam foto no álbum físico, mostravam pra quem? Pra quem tava na casa de vez em quando, eu imagino, né? Tipo, que símbolo social era? Hoje é outra coisa, o desejo que se espalha, que a gente vê todo mundo fazendo um negócio que e de fato se tornou mais acessível. Mas não é só viajar, é restaurante, é pedir comida em casa, é andar de Uber, é nutricionista personal, planejador financeiro, academia, é suplemento, vitamina, é escola particular, plano de saúde, médico particular, é estética, vamos entrar na questão de gênero, né? Um monte, falar inglês, é o melhor celular, é os streamings, enfim. O que a gente pensa como o básico, às vezes, da classe média, se for botar isso tudo no papel e fazer tudo isso ao mesmo tempo, é um orçamento absurdo. Então, né, para falar assim de contexto, o nosso padrão do que é ser classe média aumentou muito o custo e a renda não acompanhou no mesmo ritmo, né? Então, acho que são essas duas coisas, assim, que também o sonho da casa própria se manteve, mas junto com outras coisas que foram se acumulando. E é mais fácil contratar um nutricionista do que comprar uma casa, né? Então, tu vai adicionando coisas, mas não... É difícil calcular essa prioridade e seguir nesse projeto também. Muitas camadas, né, gente? Já começamos assim. Tá pedrada. Desse jeitinho. Cara, então, eu acho que tem duas coisas que eu queria comentar sobre esse ponto, assim, do contexto. Acho que é um sentimento de logo na nossa vez, que a gente tem muito, assim, que eu não sei como é que é pra vocês, mas eu tenho muito, assim, na nossa vez tinha que ser tão difícil comprar uma casa, gente. Na nossa vez tinha que ser tão difícil guardar dinheiro, sabe? Que, assim, tem várias questões, não é? Tem esses outros consumos aí que a Bruna trouxe, mas também tem uma questão de mercado imobiliário bizarramente esquisito, dos imóveis valendo muito, do aluguel, enfim, ser uma coisa que faz parte da vida das pessoas e vai fazer parte da vida da maior parte das pessoas. Então, acho que pra mim a primeira emoção que bate é essa, assim, é o, poxa, logo na nossa vez. E depois, a segunda coisa que me bate muito é que nesse lance do consumo, o papel do consumo nas nossas vidas mudou muito, né? O consumo, ele não é mais um status para o nosso bairro, ele é um status para o mundo inteiro. E o consumo, num cenário em que a gente vive em permacrise, a gente tem crises acontecendo o tempo todo, a gente tem uma dificuldade de entender o que é verdade ou o que não é na pós-modernidade, a gente tem um monte de coisas acontecendo. O consumo, no fim das contas, é o que nos aterra, assim, é o que nos centra. Eu estava vendo uma aula outro dia do Michel Alcoforado, e ele usou uma frase que ficou muito na minha cabeça, eu tô pensando muito nela, que é: o consumo é a única coisa que nos dá um futuro.
Porque quando você compra alguma coisa, você se imagina usando aquilo, e aquilo é muito tátil, é muito fácil de imaginar. E num cenário que a gente não está conseguindo se imaginar no futuro em vários outros âmbitos, quando a gente compra alguma coisa e tem essa semaninha usando a roupa nova, sabe? E tem esse momentinho, a gente está, de certa forma, comprando a nossa esperança, assim, comprando a nossa perspectiva de futuro. Então, acho que, para além do pertencimento, para além do marcador social, para além do marcador de classe, o consumo ainda ganhou essa camada logo na nossa vez. Tem um meme, né, que eu acho que resume muito bem isso, que é tipo assim, estava pensando em me demitir, aí eu fui lá e comprei um celular novo e parcelei, sabe? É tipo assim, pra lembrar pelo que você está trabalhando, eu acho que tem um pouco disso. Eu nunca fui a pessoa que teve o sonho da casa própria, e este sonho passou a ser algo mais presente na minha vida de uns tempos pra cá, porque estou envelhecendo, porque me separei, moro sozinha. E eu estava conversando semana passada, inclusive com as apoiadoras do Donas, falando sobre um aspecto que eu acho que pouca gente comenta, que é o quanto a vida em sociedade não é amigável, ela não é adaptável facilmente para pessoas que estão sozinhas. Né? As despesas domésticas são caríssimas para uma pessoa que mora sozinha, o teu orçamento acaba sendo tomado por isso, você vai jantar num restaurante, se o teu prato é para uma pessoa, tipo, já vai sair mais caro. Você tem, tipo, aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem um negócio que chama pão em dobro. Eu acho isso o cúmulo do preconceito com pessoas que moram sozinhas e que são solitárias. Porque você pressupõe que você vai pagar lá um valor, sei lá, R$200, e aí você vai ter cupons para você usar durante o ano inteiro com promoções maravilhosas em restaurantes. E aí, se tu vai sozinha, tu vai pagar, tipo, R$100. Se tu vai com pão em dobro, tu paga 30, sabe? Isso me deixa revoltadíssima, assim, sabe? Tipo, é um preconceito com a pessoa que é sozinha. Então, acho que esse aspecto me pegou muito, assim, e está pegando hoje na minha vida de que, cara, não tem outra pessoa para dividir despesa comigo, eu preciso me sustentar com um salário de CLT e preciso ter um mínimo de segurança. Então, a ideia de comprar um imóvel passou a ser algo mais palpável para mim, apesar do juro alto, apesar de morrer de medo de me enfiar numa prestação longa, que a Marina sabe que eu não pago nada em prestação, que eu sou assim, nossa, pra eu pagar um negócio em 6 vezes já é um drama, eu passo sofrendo, sabe? Então, eu Quero acho fazer que só um adendo aí a essa sensação de comprar um apartamento, Lari, que é uma coisa que eu sei que tá aparecendo aí pra você. Eu comprei o apartamento, tô aqui, eu e a Caixa pagando. E eu acho que tem uma relação muito próxima com o nosso último episódio, em que a Carla Ramalho fala exatamente disso, de como essa relação de comprar a casa é ambivalente. Porque, ao mesmo tempo, é uma sensação de segurança, né? Uma felicidade de ter conquistado uma coisa que você queria muito, mas junto com ela também tem o medo de não conseguir pagar, também tem a frustração de não conseguir, de assim, abrir mão de várias coisas que você estava dedicando dinheiro para conseguir pagar. Também tem a sensação de que você quer dedicar ainda mais dinheiro àquele lugar, porque agora ele é seu, então, sabe, assim, são muitas coisas junto nessa sensação de comprar um imóvel, que acho que conversa muito com o que a Bruna trouxe no começo, e que pra mim é o grande lance, assim, a gente entender que dinheiro também é emocional, também é uma relação emocional. A gente compra identidade, né? A gente compra a vida que a gente quer. Por isso eu digo, sempre assim, é uma questão, nunca é só dinheiro, eu sempre gosto de pensar junto dinheiro, tempo e energia, que são os nossos recursos finitos, então mesmo quem tem muito dinheiro não tem a questão resolvida no sentido que a gente sempre vai ter mais desejos do que a gente é capaz de realizar. Mas é isso, a gente compra aquela vida, e às vezes a coisa do consumo menor, do acessível, a gente compra aquela vida, a gente tá comprando, né, a gente consegue alguma coisa, pelo menos, então é esse futuro, mas a gente tem acesso a um pouco daquela vida que a gente deseja ter, que o ideal a gente não vai ter talvez, mas
a gente tem uma sensação de realização. Claro que a casa é uma grande sensação, mas ela, assim como o carro, por exemplo, a gente compra o carro, mas aí aumenta o custo de vida, porque tem mais um monte de gastos que às vezes a gente não pensa. A casa, outros desejos, né, vêm com ela, vêm desejos embutidos, os pequenos desejinhos atrás, que às vezes a gente não vê eles vindo. Então é complicado, mas... Nessa ambivalência sentimental, eu tinha muito essa relação com o carro. Eu amava ter carro, eu amo dirigir, assim, mas um dos maiores alívios pra minha cabeça esse ano foi o fato de que eu não tenho mais carro. Sim, tipo, todo mês, assim, um alívio imenso de pensar que eu não preciso gastar com seguro, de que eu não tenho que gastar com mecânica, de que eu não tô pensando assim o tempo inteiro, meu Deus, qual é o problema que meu carro vai dar agora, que vai me dar um desfalque, que eu vou ficar desesperada tentando achar dinheiro pra pagar. A redução dos imprevistos. Então, a redução dos imprevistos. Então, acho que isso, assim, tô andando de ônibus, de Uber, de bicicleta, mas esse peso, assim, meu Deus, a hora que saiu, assim, das minhas costas, e às vezes eu paro e penso, nossa, esses dias eu vi um carrinho na rua, eu pensei, nossa, eu teria muito um carrinho desse ali. Aí depois eu, não. Não. É bom que já com a experiência vem toda a experiência do lado ruim. Exato. Também, né? Porque que é o problema do dinheiro ser um tabu, que é uma coisa que às vezes a gente não vocaliza tanto da parte ruim das coisas. E às vezes como tu não quer um carro, né? No Brasil, principalmente, é um grande símbolo de liberdade, de independência, né? De realização, enfim, então Não, e até de chegada na vida adulta, né? Porque pra muita gente que tem grana, você faz 18 anos, você tira sua carteira, o pai e a mãe vão lá, financiam um carrinho pra ti, te dão um carrinho usado ali mais baratinho e tal, na época, né? Que era baratinho. Então, acho que tem um pouco disso mesmo. A Bruna falou sobre dinheiro e diálogo. Acho que esse é um ponto bem importante, eu queria entrar nele. Só 24% dos brasileiros se sentem confortáveis para falar abertamente o quanto ganham. Falar sobre o dinheiro com os outros, sejam pares, seja marido, seja parceiro. Tem uns outros números que falam de que muitos casais, um não sabe quanto o outro ganha. Os próprios pares no trabalho, assim, até por uma questão de comparação, as empresas usam como estratégia ter essa coisa do rendimento de cada profissional muito a 7 chaves, assim. Eu queria saber de vocês falam sobre dinheiro com essas pessoas todas, assim, com os seus colegas de trabalho, com seus amigos, com seus pais, com a sua família? Como é que rola isso na vida de vocês? Bom, agora sim, né? Bruna não tá tendo opção, no caso. Não. Agora eu só falo disso, eu queria falar um pouco menos. Tô brincando. Mas é curioso até porque, assim, o meu contexto é um pouco específico. Primeiro porque, assim, eu sempre fui uma grande fã de tabus. Então, assim, antes de estudar dinheiro, pensar sobre dinheiro, eu pensava sobre sexualidade. Que era mais difícil ainda, às vezes. Mas também, assim, como eu fui bolsista de mestrado, de doutorado, assim, meus colegas, é público, né? Todo mundo sabe. Então, era uma coisa pra mim muito... Todo mundo ganhava a mesma coisa e todo mundo sabia. Mas até o fato de eu me tornar planejadora financeira começou com a experiência da dificuldade de falar sobre dinheiro no meu relacionamento, né? Eu tô junto já há 10 anos com meu marido, mas enfim, foi um processo longo, assim, de dificuldade, de me sentir mal, de sentir todas as tensões, né, enfim, de não conseguir falar, daí, enfim, entra toda a coisa do feminismo, né, de querer acompanhar, e às vezes tem uma diferença de renda, imagina, eu era bolsista, né, ele é programador, tinha uma dificuldade que me travava muito, assim. Então foram muita terapia e muita conversa, muitas tentativas, até conseguir falar mais tranquilamente sobre isso, assim, e aí que eu fui até começar a estudar e a pensar sobre isso, e olhar dessa perspectiva mais existencial sobre dinheiro, assim, principalmente no relacionamento, porque tem coisas que não são precificáveis, como que tu coloca elas na mesa, né, como que tu fala de igualdade, sendo que historicamente também as mulheres sempre ganharam menos, a gente tem mais liberdade, mas os salários em média são menores também, mas exige bastante coragem, assim. Hoje é um tema que... Entre as pessoas que tu atende, Bruna, tu sente isso também, uma dificuldade, assim, quando, tipo, te chamam pra ajudar nas finanças? Uhum. Tem aquele constrangimento, assim, como é que é? Entre as pessoas que você atende, elas falam sobre isso nos seus relacionamentos? Tem um lugarzinho lá que elas falam, cara, mas meu marido não sabe isso aqui vou guardar, ou minha esposa não sabe isso aqui vou guardar. Caixa 2, né? Um caixa 2, assim, como é que rola?
Não, com certeza. E às vezes, é curioso, assim, porque às vezes até fiz uma caixinha no meu próprio Instagram, assim, também, assim, eu perguntei, sabe quanto o parceiro ou parceira ganha? Sabe quanto investe? Se guarda ou não guarda? Tinha gente que não sabia, tipo, nada. Eu fiquei, meu Deus, eu achava assim, até não sabia quando guarda, se guarda ou não, ok, mas assim, não sabia quanto ganha, eu achei mais, e de fato muita gente não sabe. Mas que chega na consultoria, assim, é engraçado porque às vezes, mesmo a pessoa, eu pergunto, a pessoa fala que eu falo abertamente, é um tema tranquilo, tal, mas aí tu vai entrando, começam a aparecer as dificuldades, assim, do tipo, não, mas eu tenho que pagar isso, porque ele, né, já pagou aquilo, tal, tá, mas ele sabe que a tua renda é menor, que não cabe, coisa, tranquilo. Não, mas tem que pagar. Enfim, daí vira aquela desconversadinha, assim, enfim, as pessoas têm as dificuldades dela e também parte do meu papel é respeitar também, né, discutir um pouco isso porque eu vejo que as pessoas falam um pouco por ver que na primeira sessão, assim, quando elas falam o quanto elas ganham e o quanto elas gastam, elas ficam, tipo, aliviadas. Assim, parece que tiram o peso. E às vezes elas querem, assim, me sinto meio terapeuta, assim, algumas pessoas perguntam, mas e é isso? É pouco? É muito? Tu acha que eu sou bem sucedida? Às vezes as pessoas ficam assim, sabe? Tipo, obviamente que isso não tem, né, uma resposta, mas as pessoas têm tanto... Aí tu fica guardando aquilo pra ti, e aquilo ocupa um espaço tão grande dentro das tuas emoções, da tua cabeça, que a gente nem percebe, porque a gente nunca liberou, né? E dá um alívio imediato, assim, só de falar. Mas é um tema tenso mesmo, em geral não falam. E também mas esses dias atrás, eu tava tendo uma conversa com alguns amigos daqui, e aí eles estavam tipo assim, não, porque se eu ganhasse tanto, eu iria pra São Paulo. E aí eu falei, gata, mas assim, tipo, o que tu tá me falando, tu vai morar aonde em São Paulo com isso aí, sabe? Você tem noção de quanto custa, de fato, o negócio? Então, acho que falta conversa e falta essa noção também de quanto custa, afinal de contas, viver, assim, né? Pagar o streaming, as contas do dia a dia, a gente comida. Não sabe. Assim, isso é muito comum, essas pessoas não sabem. A gente tem números aleatórios que às vezes vêm, assim, de questões familiares, por exemplo, sabe? Tipo, não sei, tirei de algum lugar, de algum exemplo, sei lá, 10 mil, com 10 mil eu vou viver bem. Mas assim, eu sei o que é esses 10 mil, o que eu vou fazer com esses 10 mil, como vai ser a vida. E aí a pessoa chega no 10 mil, e, enfim, sem contar que tem inflação nesse meio tempo, né? Então, tipo... E tem os descontos, se tu é CLT, tem desconto de imposto de renda, de INSS, de plantão. E a pessoa não se toca que, assim, porque não sabe, a gente estima mal, e a gente vive muito nessa contabilidade mental, que a psicologia econômica chama, e a gente não contrasta com os outros, porque não fala, e também porque não faz orçamento, assim, de botar, né, uma prática já que recomendo, assim, bota no papel e visualiza, coisa a coisa, assim, imagina a vida que tu já vivendo lá, qual é o gasto, o que vai ter, o que vai... Porque a gente a gente bota uns números, assim, esse aqui acho que dá. Super. Ainda sobre falar sobre dinheiro, eu acho que no meu relacionamento a gente tem isso muito bem resolvido desde o dia 1, assim, de saber o quanto um ganha, o quanto o outro ganha. E acho que mais importante de tudo, a gente tem uma transparência que isso aqui são as contas da casa e isso aqui a gente divide desse jeito. O que você vai fazer com o seu excedente é seu. Você não precisa me dar explicação de absolutamente nada. E vice-versa. Então, acho que a gente tem uma relação que tem as duas coisas, assim, que é a conversa e que é a liberdade. Pra você poder fazer as suas escolhas também, né? Porque também, acho que tem uma coisa das pessoas confundirem um pouco assim, não, então a gente vai juntar tudo e lá em casa não funciona assim. Lá em casa, a nossa divisão, e eu espero que esteja certa, porque eu já ensinei várias amigas a fazerem, tá? Então eu espero que esteja certa, senão acabei falando bobagem por aí. Mas a gente tem uma planilha compartilhada em que a gente tem todos os gastos da casa, e esses gastos são divididos de maneira proporcional, e em um segundo momento, cada um tem o seu dinheiro, e esse dinheiro cada um gasta como quer. E a gente teve adaptações no meio do caminho. Então teve momentos em que tava sobrando uma graninha, não acontece mais, mas assim, tava sobrando uma graninha e a gente conseguia ter assim, cara, quanto que vai ser o que a gente vai guardar juntos pra fazer as nossas coisas juntos
e quanto vai ser o que a gente vai dividir para cada um. Então a gente tem esse diálogo. Então, acho que em casa, no relacionamento, talvez eu esteja aí nessa pequena porcentagem de pessoas que têm uma relação transparente sobre isso no relacionamento. Mas eu acho que tem um outro ponto, que é a gente não falar claramente sobre dinheiro com outras pessoas próximas. Com amigos, com família, né? Com pessoas que estão no nosso entorno, e que faria muita diferença a gente falar. Porque a Lari trouxe o exemplo do lance de morar fora, assim, né? De uma realidade diferente, as pessoas não fazerem essa conta do quanto é um aluguel numa outra cidade e tal. E eu acho que mesmo dentro de uma realidade próxima, assim, a gente não fala porque a gente tem vergonha. A gente tem vergonha tanto pra cima quanto pra baixo. E eu acho isso que me pega, assim, sabe? Ou você fala e pensa, cara, eu tô falando com uma pessoa que eu sei que não tem uma realidade financeira parecida com a minha, ou que eu acho que não tem, e às vezes você fala e se surpreende. Da mesma forma, o contrário, assim, não vou falar sobre dinheiro com essa pessoa, porque eu acho que ela tem um rendimento muito maior que o meu, e aí eu vou me sentir, não humilhado, mas assim, vou me sentir rebaixado, vou me sentir diminuído por conta dessa relação. Então, eu acho que essa relação entre os nossos pares, assim, ela tinha que ser mais clara. Eu lembrei, Lari, tu vai lembrar, de um dia que a gente tava conversando com a Beatriz Guaresi sobre isso. E a gente tava assim, porque a gente não sabe se a gente tá cobrando certo, não tá? Ela falou, cara, eu cobro tanto. E eu lembro que eu fiquei um pouco assustada, assim, sabe? Que me deu um tipo, cara, mas ela falou com tanta tranquilidade. E ela emendou a fala dela falando isso. Eu tô falando porque eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, porque senão vai ficar todo mundo achando que tá cobrando muito e ninguém cobrando o que deveria. Então eu acho que é importante que a gente saiba mesmo os números e consiga ir trabalhando com os números. E eu achei aquilo tão interessante. Eu fiquei pensando muito naquilo, assim. Será que se a gente não falasse mais sobre dinheiro, a gente não cobraria melhor as nossas coisas? A gente não teria mais noção do custo das coisas e dos nossos pares? O mercado não seria um lugar melhor se a gente não trocasse mais, sabe? Se a gente não pudesse falar com uma pessoa que trabalha no mesmo cargo que a gente, que é nossa amiga, numa outra empresa, para poder chegar na nossa empresa e dizer, cara, olha só, eu soube que a realidade do mercado é essa aqui. Sim. Vamos, sabe? Então, eu acho que essa conversa sobre dinheiro entre os nossos pares profissionais, os nossos pares, as nossas amigas, as pessoas que têm formações similares, ela tem um fundo de vergonha, assim, de receio, tanto por se sentir diminuído quanto por não querer diminuir, mas também acho que pode causar grandes revoluções, assim, sabe? Se a gente começar a conversar um pouco mais sobre isso e até aprender, né? Aprender com as pessoas. Milha, gente. Milha é uma coisa... Se você é meu amigo e sabe usar milha, por favor, adoraria aprender também. Nunca te pedi nada. Sabe? Então acho que a gente tem que começar a conversar um pouco mais sobre isso, até pra ter novas ferramentas, pra aprender, pra conhecer, pra saber, enfim. Sim, com certeza. E também, eu acho que... Porque a gente se sente... Tem essa coisa, né? De a gente tirar a roupa antes de falar de quanto ganha e tal. É uma coisa de uma exposição... Eu amei! Mais fácil. É muito, né? Na primeira sessão, meu Deus, parece que eu tirei minha roupa, a pessoa fala assim, né? Porque é um negócio muito que a gente coloca lá e associa o nosso valor. Por mais que a gente tenha um discurso, às vezes, mais crítico e tal... não adianta, não é assim, né? Uma coisa é o nosso discurso lá racional, outra é onde pega fundo na gente, né? Então, essa coisa da vergonha e da culpa também, ainda mais numa sociedade tão desigual, né? Quanto o Brasil, é muito difícil. E a dificuldade de cobrar das mulheres, né? Que eu acho que é uma questão importante, ainda mais... Porque eu acho que eu não sei se... Me pergunto, né? Uma questão para refletir. Se os homens não falam mais entre eles. Eu acho que não, tá? Eu acho que eles inventam tanto quanto eles inventam outras coisas. Assim. Eu penso mais no contexto de cobrar, assim, talvez, entre os... Mas também não tanto assim, não. Ai, eu não resisti à piada, gente, desculpa. Mas queria falar sobre uma outra relação que é a de dinheiro com a autoestima. Por exemplo, eu quando tenho dinheiro, eu fico me sentindo uma grande gostosa, sabe? Eu fico assim, nossa, conforme o dinheiro vai minguando, aí eu vou tipo, querida, você não é toda
tudo isso aí que você tá pensando. E a gente, mesmo que não fale sobre dinheiro, dizem, na pesquisa que a gente tá usando aqui, ela fala que 39% dos brasileiros se sentem financeiramente inferiores. E 3 em cada 4 sentem que a sua autoestima é afetada pelo dinheiro. Queria saber como é que vocês lidam com isso, se tu percebe também, Bruna, essa relação entre autoestima e grana, assim. Acho que tem muito essa coisa, porque isso, como é sempre contextual, né, depende muito disso, com quem que a gente anda, quem que a gente olha, quem que a gente se compara. Porém, contudo, todavia, a questão das redes sociais complicam muito isso, né, porque se antes a gente tinha, sei lá, celebridade lá na televisão de vez em quando, totalmente inacessível, a gente já sabia que aquela vida a gente não ia ter. Hoje, sei lá, nos stories tu vê a tua amiga fazendo uma viagem, daí depois uma celebridade, sei lá, fazendo uma coisa absurda, andando de jatinho, não sei. Aí depois tu vê um outro amigo fazendo outra coisa, tipo, porque a nossa sensação é que todo mundo tá fazendo tudo, mas às vezes tu tá vendo um fazendo cada coisa, mas a sensação é que, tipo, meu Deus, mas tá todo mundo fazendo e só eu não consigo fazer, ou, né, às vezes tu também tá fazendo, e a gente contribui também, né, com essa sensação, porque a gente também faz, compartilha e tal, porque, enfim, são as nossas alegrias também. Mas a sensação generalizada, assim, de que as coisas estão acontecendo ao nosso redor e estão acontecendo o tempo todo, porque sempre tem alguém fazendo alguma coisa. Então isso, porque no fim não é... Claro que tem a ver com o tanto que tu tem de dinheiro também, isso com reservas, a gente vai sentir muito mais paz e tranquilidade, enfim. Mas tem a ver com a nossa pouca capacidade de estar fazendo coisas, né? Tem a ver com pertencimento também. Bom, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade de sair pra ir num restaurante com a minha amiga. E que vai manter a amizade, né? Tipo, que vai manter a relação. Não consigo dar o presente que eu queria pra minha afilhada, né? Enfim, dinheiro mantém relações também, né? Direto ou indiretamente, enfim. Então, acho que é difícil que isso não aconteça, mas eu acho que com as redes sociais piora um pouco, porque as comparações são muito amplas, né? Assim como as nossas possibilidades aumentam, e tem essa coisa do paradoxo da escolha também, quanto mais opções, mais difícil. Mas essa sensação generalizada que a gente não sabe o quanto que é o nosso suficiente também, né? A gente não sabe. Pra você, Lari, fala aí. O que eu fiquei pensando, assim, o que me deprime, na verdade, e eu acho, essa parada, assim, de olhar pessoas que eu sempre fico pensando, cara, mas quanto será que deve ganhar essa pessoa? Como é que essa pessoa vive, sabe? E aí eu fico mais deprimida ainda quando eu vejo ou quando eu ouço pessoas que, na verdade, têm um colchão financeiro familiar, sabe? Que tem um suporte de grana de família, assim. Isso é o que mais me pega, sabe? Nossa, assim, ó. Eu não beijo na boca, né? Eu nunca mais vou beijar na boca. Mas, tempos atrás, assim, eu tive um date com uma pessoa, e aí a pessoa começou falando de, porque eu faço muitos investimentos e eu adoro ver um negocinho lá, não sei o quê, subindo, blá, 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 minha renda. E aí, lá pelas tantas, a pessoa falou assim, não, mas é porque meus pais pagam o meu aluguel. E ali, pra mim, acabou o date, assim. Chico Moedas, né? Sabe? Ele investe em Bitcoin, mas mora na sala do pai. Pois bacana. Porque aí, tipo assim, pra mim acabou, sabe? Eu não consigo partir do pressuposto porque eu tô falando com uma pessoa que tem um suporte financeiro, enquanto eu não tenho esse suporte. Eu me viro sozinha há, sei lá, 15 anos, assim. Não tenho ajuda de pai e mãe. E ainda me dou por aliviada em não precisar ajudá-los, porque eu não teria grana pra isso, sabe? Então, acho que tem um pouco esse aspecto que é o que me deprime, assim. Eu tenho muito a sensação de que no Brasil tu só fica rico se tu é herdeiro ou se tu tá ligado com alguma contravenção, alguma ilegalidade, se tu tá fazendo publi pro tigrinho, se tu tem, sabe? Então, acho que me bate um pouco esse desânimo, assim, em relação à autoestima mesmo. Pra mim, o lance da autoestima pega muito no acesso a questões frívolas. Vamos lá? Vamos falar das roupinhas? Das brusas? Eu acho que das coisas que são desse âmbito, assim, do acesso, eu sei exatamente o que eu queria comprar, mas eu sei que aquilo não é acessível pra mim, sabe? E aí, é como se você olhasse pro que você gostaria de adquirir, e não tivesse acesso, visse todo mundo, entre muitas aspas aqui,
tendo acesso àquilo, e aquilo vai te dando uma sensação de que você não pertence. De que se você não é capaz de comprar a marca da fulana de tal, ou na mesma loja que a Beltrana de tal, você nunca vai chegar naquele lugar, nunca vai ter esse status de sucesso. Então, acho que essa é uma coisa. E a outra é que me deprime muito em relação a dinheiro e autoestima, é que outro dia eu cheguei a uma conclusão com uma amiga de que a gente não é exatamente sem cultura, não é exatamente, enfim, a gente não somos pobres mesmo, assim, nesse sentido. Uhum. A gente fica muito impressionado com as pessoas que leem muito, que vão a muitas exposições, que vão a peças de teatro, que já visitaram e tem aí todo um arcabouço de histórias para contar, de viagem, e essas pessoas têm dinheiro. É caro, né? É caro. É caro, exato. Né? Então, assim, livro tá caro. Que bom que o brasileiro tá lendo mais e tal, mas assim, livro tá caro. Cinema é caro. Exposição, peça de teatro, orquestra, show. Tem opções gratuitas, eu não tô dizendo que não tem. O rolê do cinema é uma das coisas que eu sinto falta quando eu penso que eu não tenho mais carro. Porque pra eu ir pro cinema, eu tenho que pensar no ingresso que eu vou pagar, que tudo bem, eu pago com desconto por ser funcionária da empresa que me dá desconto, mas eu vou ter o gasto de Uber, aí tu vai chegar lá, tinha o estacionamento do shopping que dava, era mais barato, eu deixava o carro na rua, beleza, sabe, tinha esse jeito, assim, eu acho que tu chegou num ponto bem, bem importante, assim, Marina. E assim, não tem, embora tenha opções gratuitas de lazer, e acho que cada vez mais estão surgindo, e que bom que o governo olha para a cultura, não é mesmo? Mas que bom que isso tá acontecendo, mas ainda assim, eu não sei como é para vocês, mas assim, para mim, sair de casa gastando R$0 é inviável. Assim, alguma coisa no meio do caminho, você vai ter que pagar. Sabe? Que seja o flanelinha do estacionamento, que seja alguém que tá fazendo alguma coisa, que seja uma água porque você tá com tosse, sabe? Então, assim, eu acho que é uma ingenuidade, talvez, da nossa parte, associar o uso constante às redes sociais só a uma incompetência geracional de se relacionar e de viver outras experiências. Eu acho que um dos motivos da gente estar com esses números bizarros de consumo de rede social em adultos, em idosos, em crianças, em adolescentes, é falta de dinheiro. É um entretenimento, né? É o entretenimento possível. É o único entretenimento possível. Então, eu acho que pra mim, o lance do dinheiro e da autoestima bate muito aí, assim. Volte e meia eu preciso fazer um esforço pra lembrar que não é que eu não tenha capacidade de conversar ou que eu não tenha, enfim, que eu não tenha formas de me sentir inteligente. Bate muito naquele episódio que a gente já fez sobre autoestima intelectual, assim. Pra mim, o que bate muito da grana é aí. É o lance da autoestima intelectual. É olhar para as pessoas que eu admiro, entender o quanto elas têm de acesso a esse tipo de coisa, do quanto elas estão comentando sobre a peça do Gregório do Vivier, que eu queria muito ter ido quando eu estava em São Paulo, mas não tinha grana para pagar o ingresso. Então, eu acho que tem essa coisa da autoestima intelectual que me bate até mais do que as brusinhas, embora as brusinhas, não vou mentir, bate. Queria muito usar aquelas marcas que vocês sabem exatamente quais são. Mas isso me chamou, é verdade, eu tenho essa aí também, a questão da... Aqui, claro, tem um grande privilégio, apesar assim que a casa própria se é impossível no Brasil, aqui eu tô em Madrid, né? Aqui é um negócio assim, pelo menos nos nossos padrões de espaço brasileiros, que são totalmente outra coisa, e o mercado imobiliário mais zoado aqui, a casa própria fica mais fora ainda, mas tem o privilégio do acesso, né? Do parque. Né, hoje, sei lá, fui jogar frescobol no parque, fazer piquenique no parque, cinema, 4 euros, assim, né, considerando o salário mínimo aqui. Muita oferta de cinema, e isso é uma coisa, o transporte público também, né, então acessibilidade muito maior. Eu acho que essa é a grande questão, que às vezes eu entro em crise do tipo, queria muito comprar uma casa, acho que vou voltar pro Brasil. Aí eu penso no meu dia a dia, não vou. Fica nessa um pouco... Mas aí me dói também, assim, a coisa do... Livros é mais caro aqui, por exemplo. A Maria
Mas livro no Brasil subiu muito, tá? Eu sou uma pessoa que lê muito e assim, tá puxado. Por sorte, aqui em Porto Alegre tem muito sebo, e aí acaba que eu compro muita coisa em sebo mesmo, peço emprestado, e aí vai. E aí eu queria entrar numa outra coisa, você falou do sebo, a gente já vai estourar todos os tempos desse episódio. Então vamos, beijo, Bruno. Eu queria falar uma coisa sobre isso, assim, que eu acho que também tem um aspecto importante, que é o esforço que a gente tem que dedicar para ter acesso às coisas quando a gente não tem dinheiro. Porque assim, não é que não tenha orquestra gratuita num dia no teatro, mas a fila para conseguir esse ingresso, tanto online quanto lá na bilheteria, é muito diferente de quando você compra. Não é que você não possa ir ao sebo comprar livros por um preço muito mais acessível, mas às vezes para achar um título que você quer ler, você vai ter que dedicar muito tempo àquilo, a fazer todas aquelas, né, assim, a ir nos sebos, a procurar, a fazer, né, então eu acho que também tem uma coisa importante que é o dinheiro, ele poupa tempo e ele dá acesso muito rápido às coisas. E claro, isso é importante quando a gente não tá se sentindo bem. Quando a gente tá sentindo que a gente tá por fora da leitura que tá todo mundo fazendo, do filme que tá no cinema, Cara, calma, sabe? Às vezes não é... Porque eu tenho muito a sensação, eu boto tudo... Assim como você falou, Lari, no episódio anterior, que inclusive alugou um triplexinho na minha cabeça, vou levar pra terapia essa semana, de que a gente bota tudo na culpa do cansaço, eu boto tudo na culpa do que eu sou preguiçosa. Não é que eu não fiz, é que eu sou preguiçosa. É que é uma marca da minha personalidade ser preguiçosa. E às vezes eu tenho que parar pra pensar que, cara, não é. Às vezes o tempo que eu vou dedicar pra ter acesso a uma coisa, e o dinheiro que eu vou dedicar pra aquilo, não fazem parte do meu contexto financeiro possível. Então, o esforço que eu vou ter que ter pra ter acesso a uma peça de teatro, a um show, a um livro, a uma peça de roupa, é outro perto das pessoas pra quem eu tô olhando. Né? Então, às vezes, você olha para as pessoas que estão ali nesse lugar financeiro superior a um lugar onde você está, e você fica com aquele sentimento de impostor, assim, de cara, como é possível? E dinheiro compra tempo também. Então, no tempo que você vai atrás de um livro no sebo, no tempo que você fica numa fila para conseguir um ingresso gratuito, no tempo que você usa o transporte público para ir até um lugar, tem alguém que tá lendo, tem alguém que tá vendo outras coisas, tem alguém que está tendo acesso a outras coisas. Então, eu acho que é bem importante essa relação do tempo e do dinheiro e desses aspectos culturais, porque é uma frustração. Para mim, pelo menos, é uma frustração. Espero que não seja para vocês, mas se for, um abracinho, porque faz muita diferença na minha vida, às vezes, lembrar que não é preguiça, não é falta de interesse, não é desinteressância, não é só falta de dinheiro mesmo. Acho que tem um outro tópico, assim, que é muito delicado nessa relação com o dinheiro, e a gente já deu umas pinceladas aqui, que é essa relação do gênero, né, enquanto mulher, assim, da dependência financeira, do gasto que é ligado à pressão estética, da quantidade de coisas que a gente tem que usar no dia a dia apenas para estar apresentável. Vou botar muitas aspas nessa frase, tá? E no quanto o quanto o acesso é diferente. Por exemplo, eu sou uma mulher gorda. Marcas plus size são muito mais caras do que marcas comerciais normais, tipo. Então, tem muito essas coisinhas, assim. E hoje eu tava vindo pra casa e eu tô, assim, completamente travada no pescoço, nas costas, de tensão, de frio e tal. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu preciso muito fazer uma massagem, mas eu não tenho dinheiro pra fazer uma massagem. E de você ter que escolher qual é o luxo que você vai fazer no mês, assim, sabe? Então, acho que tem um pouco disso, do quanto ser mulher envolve gastar muito mais coisa, sabe? É produto de maquiagem, é o perfume, é desodorante, é o shampoo, condicionador, cabeleireiro, manicure, se você faz manicure, depilação, se você faz depilação em algum lugar, é a estética, é a nutricionista, é a academia, etc. É uma lista infinita de despesas que tu tem, assim, e que não termina nunca. Sim, com certeza. E é bizarro, assim, eu ver as pessoas de perto, assim, quantas pessoas... É um pouco isso também de a gente não saber a vida dos outros, e a gente compara sempre com quem tem mais, não sei o quê, mas um dado que eu queria lembrar é que quase 80% da população brasileira
tá com dívidas, né, gente? Então, assim, a vida que a pessoa tem não quer dizer que ela tem aquele dinheiro, ela tem acesso ao crédito, sim. Mas não quer dizer que ela tem... Olha, maravilhosa. Eu vou criar um post-it e vou botar aqui no meu computador, que é, não necessariamente ela tem. Ela tem crédito. E assim, e ela paga caro mentalmente, porque viver com dívidas cobra um preço muito caro. Né? E às vezes as pessoas, claro, nasceram em famílias e que todo mundo, né, que foi normal, né, endividamento crônico, tudo, assim, o normal é estar endividado, então às vezes a pessoa nunca nem teve a experiência de não ser endividado para saber como se sente uma pessoa sem dívidas, então aquilo já, mas ocupa um espaço aqui nem sei lá, uma cabeça cheia de aba aberta ali, né, uma aba bem pesada ali, gestão de conta, de que conta pagar, que não pagar, enfim, então, e ela tem a vida... Assim, olhando de perto hoje, eu vejo que essa é uma realidade e o acesso ao crédito no Brasil é um negócio impressionante, é tipo infinito. É bizarro. Se você quiser se endividar, você consegue se endividar muito além do que você ganha. Não, e qualquer lugar onde você vai tem crédito. Qualquer loja que tu entra, tem o cartão de crédito da loja X. Você pode pegar um empréstimo consignado, sabe? Até na questão de benefício, né, social, hoje em dia tu pode pegar um consignado, assim. Eu fico apavorada e com a falta de educação mesmo que a gente tem. Marina sabe que eu sou uma pessoa que vive em pânico com a possibilidade de pegar qualquer dinheiro emprestado de quem quer que seja, assim. Então, eu sempre fico pensando, cara, como é que dorme, sabe? Como é que faz pra viver a pessoa que tá ali todo mês, sabe? Pagando o mínimo do cartão, fazendo... Realmente, eu acho que tem um ponto, assim, Bruna, do espaço mental que isso ocupa dentro da cabeça da pessoa, né? Do desgaste emocional que é pra ela. É a realidade de muita gente. Eu lembrei disso porque, claro, muitas mulheres, mais ainda, né, por causa muito desses gastos também. Lembrar também que tem, né, uma correlação, acho que, não vou lembrar agora onde saiu, mas que mulheres, digamos, bonitas, bem apresentáveis, tendem a ganhar mais. Então, tipo, eu não gosto de ficar dizendo que qualquer coisa é um investimento, né? Porque às vezes é um gasto e pode ser um gasto, tudo bem gastar, não precisa dizer que é um investimento para justificar um gasto. Mas ali no caso, às vezes é isso, tem um retorno, né? Que é uma coisa um incentivo financeiro bizarro para que... Sem contar o mercado de casamento, enfim, dos benefícios indiretos que se tem com o tanto de procedimentos, ou enfim, de coisas assim. E é bizarro, sempre fui muito avessa, assim, eu achava, antes de virar planejadora, não olhava direito, assim, os meus gastos, eu achava que também tem um outro ponto, a gente se compara com quem é conveniente, né, não que seja consciente, mas eu achava, não, eu gosto muito pouco, e chega muita gente falando assim, não, eu quase não compro roupa, pergunta aí, quanto acha que vai de roupa por ano? Não, quase não compro roupa. Sim, mas quanto? Um chute? Aí, às vezes, a pessoa, tipo, que vai... Claro, na cabeça dela, as pessoas gastam muito mais, né, ou quem ela resolveu se comparar, ela, eu digo, pode ser eu também, né, eu tô falando isso da questão de estética, eu achava que eu não gastava muito, porque, sei lá, minhas amigas, as pessoas que eu sou próxima, eu acho que gastam muito mais, né, nunca fiz, sei lá, um procedimento e tal, mas, sei lá, fui botar, tipo, o gasto de manicure no ano, fiquei, meu Deus, parei de fazer imediatamente. Aqui ainda mais caro, né? Enfim, coisa assim, daí, tipo, skincare, eu não faço muito, mas tem umas coisinhas. Tu bota na ponta do lápis, no ano, vai um monte. E acaba tudo junto, né, menina? A gente tem isso também, acaba tudo junto, é uma desgraceira. Acaba tudo junto, A maior dor que dá quando, tipo assim, acabou o filtro solar, o gel de limpeza, o demaquilante. Não, protetor solar, eu sofro, meu Deus do céu. Quando tá acabando, fica... Né? Então, pra gente indo pro final, pra gente não estourar tanto assim o tempo, apesar de que, assim, Bruna, já estou querendo um outro episódio, tá? Pra gente falar de outras coisas que eu amei. Vamos fechar com umas dicas tuas que vão além do saiba quanto ganha e quanto gasta, porque isso a gente já sabe, isso a gente já entendeu, a gente já sabe que a gente deveria. Fazemos? Às vezes não. Mas, assim, que eu acho que é o básico, assim, né? De a gente saber quanto ganha, quanto gasta e mais ou menos por aí. O que mais? 3 dicas, vai. 3 diquinhas, assim, pra gente aplicar agora. É muito difícil generalizar, porque eu acho que cada momento de cada pessoa vai ser uma dica diferente. Então, umas regrinhas que
podem servir para diferentes situações, talvez. Questão da simplificação. Simplificar. Menos contas, menos... Cartão de crédito, assim, eu sei que é uma realidade. Sem cartão de crédito, tem milhas, tem um monte de benefícios. Para 98% da população, é melhor não usar cartão de crédito do que ganhar milhas, porque não vai valer a pena essa conta. Mas, assim, não... Mas, né, claro... Eu aqui querendo aprender milha. Olha só que pessoa desconectada da realidade. Não, a maioria das pessoas, né, não é uma questão, eu também já pensei porque assim, a impressão que você tem quando você não usa milhas é que você é uma fracassada, que você não sabe, que você é burra, que você tá perdendo dinheiro, que você é incapaz, assim, então fica muito essa impressão, né? Eu acho assim, que vai ter, mas assim, tu vai ter que comprar um curso pra aprender a usar milhas. Né? Daí tu já vai ter esse investimento. Essa despesa. Enfim, e aí assim, o tempo e energia, e daí tu vai ter que ficar anotando, fazer uma grande gestão. Eu tô falando de novo, volta pra simplificar. Aí tu vai ter um grande incentivo pra gastar no crédito. Né? O tanto que tu vai gastar mais só porque a gente já tem uma... No crédito a gente já tende a gastar mais do que no débito, né? Essa é a questão do dor de pagamento. No dinheiro, em cash, gastamos menos do que no cartão de débito. No cartão de crédito, mais do que no cartão de débito, porque o eu do futuro, ele é outra pessoa, não sou eu, né, pra nossa cabeça, ele é... Não sei nem se eu vou estar viva, né, quando é conveniente. O mundo tá acabando mesmo, vamos gastar. Dinheiro é uma energia, a pessoa do futuro vai estar energizada, de agora tá bem ruim. Vamos viver, a vida é mó irada. Tem o viés da psicologia econômica, né, que conhece que é esse otimismo excessivo. A gente acredita muito que a Bruna do mês que vem, ela vai conseguir. Ela vai na academia todo dia, ela vai guardar dinheiro, mas hoje não, mas mês que vem vai rolar. Mas então, tudo que der pra simplificar, muito geralzão, a gente simplifica porque é questão do tempo e da energia. Quanto gerir essas coisas gasta um tempo e uma energia que é limitada também, não é só o dinheiro que é limitado. Então, quanto mais fácil for a gente visualizar quanto dinheiro que a gente tem, quanto dinheiro que a gente gasta, mais fácil. Senão a gente vai ter que fazer 52 planilhas para organizar 3, né, coisas diferentes, vai ser mais difícil e já foi aí a chance de a gente olhar para isso, foi pelo ralo. Aí depois tem a questão que também, óbvio, né, muita informação nas redes sociais, muitas coisas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, lá, não pode colocar dinheiro na poupança, vai perder dinheiro. Assim, se você não investe, não guarda dinheiro nenhum, colocar R$20, R$50, criar o hábito de guardar, pode ser na poupança, em qualquer lugar, é melhor. E é uma boa prática, ponto. Não precisa estudar, fazer um curso de investimentos para começar a dar o primeiro passo. Depois, né? Então, sempre assim, Bom, isso serve para alimentação, para todas as práticas relacionadas a hábito. A gente começa, então, o que dá, se der para automatizar, né? Caiu para quem é CLT, vai para poupança mesmo, até juntar um dinheiro significativo e tiver um tempo e energia para estudar um pouco mais, enfim, se não quiser ou contratar alguém, enfim, mas, né, automatizamos, porque vai sumir, e começa com o dinheiro que der, é hábito. Depois tem essa coisa de a gente ter muito a questão de, vou anotar todos os meus gastos, né, organização financeira, que vamos começar a anotar todos os gastos. Anotar e eu ficar olhando pro passado não ajuda muito, né? Um exercício que eu acho que vale começar a fazer, é pegar, sei lá, hoje é dia 14, eu vou escrever num papel, numa planilha, onde eu quiser. Dia 14, hoje é segunda, dia 21, dia 28, enfim, nas próximas semanas, como é que vão ser meus dias? Eu vou planejar para o futuro, quanto que eu vou gastar? Que dia que vai cair tal conta? Quanto que vai sair? Eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. E eu tento planejar pra frente, pra quê? Pra gente aprender a ter referências de limites. Talvez a gente vai ter que fazer ajustes, porque a gente estima mal nesse começo, mas a gente tem que ter, assim, a fatura do meu cartão, se eu quero usar o cartão de crédito, eu tenho que saber que, sei lá, no dia 15, ela tem que estar mais ou menos, não adianta, eu olho todo dia a fatura do meu cartão. Tá, mas olha buscando o quê, né? Sei mais ou menos quanto que ela deveria estar? Ela deveria estar em tanto no dia 15, tanto no dia 22, sei lá, né? Ter referências, a mesma coisa. Minha conta deveria ter quanto no dia 14, no dia 21, no dia 28. Eu prevejo e tento ir ajustando, porque daí eu vou fazer escolhas sabendo onde eu vou chegar, né? Já tem alguma referência, porque às vezes senão a gente só fica no
gasta tudo na primeira semana do mês e fica pobre na última, porque, né, a gente vai no flow ali. Acho que tá bom assim? Arrasou. Amei, arrasou. meu Deus. Esse negócio de olhar pras contas e olhar pro futuro me pegou. Me pegou legal, porque eu olho sempre o mês passado. Eu achei que eu nem sou tão ruim assim, tá? Olha, parabéns. Porque eu acho que principalmente depois que eu vim morar sozinha, eu faço muito esse exercício, assim, eu sou extremamente controlada com as minhas despesas, cartão de crédito, etc. E eu sei exatamente, assim, não, eu tenho tanto para viver até o próximo pagamento, então preciso viver dentro disso, salvo uma coisa ou outra, assim, então tem um pouco. Eu gosto margem, muito dessa referência de futuro, assim, sabe? E deixar margem ali, uns 15% da renda para imprevistos, tentar não consumir todo, assim, claro, né, gente, tem gente que não consegue, que não dá nem pro básico, não tô falando, mas se conseguir organizar o orçamento, 15% pelo menos, porque vai ter imprevistos e, né, gastos que a gente vai esquecer, enfim, então é importante também. E, mais um pontinho. Uma dica bônus. De gênero, pensando, porque tu falou assim, até que eu não sou tão ruim, porque é isso, uma coisa que eu vejo muito, as mulheres, né, com essa insegurança, achando, não, meu marido que entende, porque o cara, sei lá, sabe de investimento, muito, às vezes, muito questionável, mas, e às vezes, assim, vai ver, ela tá lá, colocando na poupança, tá fazendo uma coisa melhor do que o marido, sabe? Então, assim, tem um... Às vezes, assim, tem muito picareta, gente, né, na internet, em tudo quanto é canto, então, já terceirizar, né, deixar pro marido porque ele entende, às vezes ele acha que entende, e às vezes não entende. Bom, quanto mais cabeças pensando, né, discutindo, trocando, a chance de chegar num lugar melhor é maior, então... Prevejam nas suas contas a mesa de bar com as amigas, porque é pra lá que a gente vai agora. Lembrando da nossa mesa de bar por aqui, que chegamos ao final, a gente falou de dinheiro o episódio inteiro e a gente, sim, vai pedir dinheiro pra você, tá? Porque a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês, se você tem condição, a gente agradece, assim, imensamente. E aí você pode fazer parte do nosso grupão de fofocas no Instagram, que tem discussões maravilhosas toda semana. Temos também o Clube do Livro junto com o Pós-Fácil Podcast, que dia 12 de agosto tem a próxima reunião sobre o livro Água Turva, da Morgana Kretzmann. É isso, e também não custa nada seguir a gente lá no @donasdapetoda em todas as redes sociais. Segue a gente na plataforma que você tá ouvindo, se é no YouTube, se é no Spotify, que a gente sempre gosta muito de ter vocês por aqui, e aí vocês recebem notificações dos próximos episódios. Bruna, vamos começar primeiro por onde as pessoas podem te acompanhar, te seguir, te pedir mais dicas, te pedir um orçamento de consultoria. Conta pra gente. No Instagram, @bruna.clopel, é um pouco complicado meu sobrenome, mas eu acho que... A gente vai indicar lá no @Donas da Petoda, hein? Fica de olho. Tá bom. E tem um Substack também, né, a minha newsletter, que é chamada De Grão em Grão, mas tudo isso também tá na bio ali do Instagram, e meu WhatsApp também tá lá, caso queiram entrar em contato. Eu faço um papo inicial gratuito sempre, de meia hora, pra gente discutir, antes de fazer uma proposta individualizada. Se quiser usar essa meia hora sem compromisso, só pra falar sobre o dinheiro, bora. 2 meias horas já aqui, tá? Pra mim e pra Larissa. Bruna, 2 dicas do que você anda vendo, lendo, ouvindo, o que você sugere pra continuar esse papo. Eu vou seguir aí no tema de dinheiro. Eu tenho esse livrinho que é mais filosófico, existencial, pra pensar o dinheiro, que é uma parte que eu gosto muito de pensar sobre o dinheiro, que é Como Se Preocupar Menos com o Dinheiro, de John Armstrong, que é um pouco pensando quanto que é o nosso suficiente, né? O que a gente quer, onde que a gente quer chegar, enfim, como pensar prioridades e a vida existencialmente a partir da nossa relação com o dinheiro. E um mais prático aí, eu acho que já ajuda muito pra pensar essas coisas de planejamento, pra frente e tal, que é O Dinheiro Sem Medo, do Eduardo Amuri, que é meu professor, eu sou grande fã também. E que trabalha um pouco mais dicas mais práticas, assim, para as pessoas se organizarem também. Só que ele vai sair uma edição nova em breve, então esperem um pouco. Perfeito, vai lá, Lari. Eu vou indicar o livro Na Voz Dela, da Alba de Céspedes. É a mesma autora do Caderno Proibido, que eu sou
obcecada por esse livro. E esse Na Voz dela, acabou de sair aqui no Brasil, é uma história da Alessandra, que é a gente acompanha ela durante a infância e a vida adulta. A primeira parte toda muito centrada na relação dela com a mãe e com as mulheres que moravam próximas, vizinhas, amigas, etc. E depois o livro vai andando por uns caminhos até que entrega um final que eu fiquei assim, meu Deus, eu gritava, assim, porque foi muito bom. E assim, a Helena Ferrante diz que esse livro é um dos livros que inspirou ela, então é um protótipo de tetralogia napolitana, tá? Vale muito a pena. E aí, esse é o melhor merchan possível, né? Só queria deixar esse registro aqui. Depois desse merchan, inclusive tem um pós-fácil da Helena Ferrante, tá? Na edição brasileira, que tá muito bom, assim. Enfim, e aí revi ontem, porque dentro do Prime Video tem aqueles canais que tu pode fazer uns testes grátis. E aí eu sou muito ratona desses testes grátis e me enfiei lá no outro canal, etc, que tu tem 30 dias e aí revi o filme Cidade dos Sonhos do David Lynch, que é um filme que eu tinha visto na época da faculdade, e aí tive toda uma outra experiência revendo o filme, um filme belíssimo, fala obviamente sobre sonhos, também a relação do sonho com o cinema, com todo esse universo onírico, assim, eu acho belíssimo esse filme. Muito bem. Eu vou indicar um livro também, O Água Fresca para as Flores. A Larissa já tinha indicado, agora eu vou dar aqui o crédito pra ela, porque senão ela fica brava, que ela fala que eu só leio quando os outros indicam. Tá, da Valérie Perrin, não sei como fala o nome dela. Mas enfim, Água Fresca para as Flores. Eu adorei o jeito dela de escrever, eu vi que ela tem vários outros livros, já tô de olho neles. Mas eu amei o jeito dela de escrever a história de uma zeladora de cemitérios e da sua relação com esse universo da morte, dos encontros, dos lutos e da diversão também, e das flores também, e das coisas que ela encontra e conta no meio do caminho. Eu amei, tá? Amei mesmo. Chorou? E a minha segunda... chorei. Dei uma choradinha de leve, assim, aquela chorada de princesa aqui, assim. Nossa, eu não, bem linda. Aquele lencinho aqui bem fofo. E a minha segunda dica, eu tô numas de que eu sou uma pessoa que tá cada vez mais assumidamente colorida, né? Bem se vê aqui, ó, as duas de cores sóbrias e eu aqui toda montada no colorido. E aí, tô procurando referências nas redes sociais de pessoas que usam cores de formas legais, que reutilizam muita roupa, porque quando a gente gosta de estampa e gosta de coisa colorida, a gente fica com essa noia, né? De que vai todo mundo saber que a gente já usou aquele vestido 50 mil vezes e a gente vai usar mesmo, tá? Porque a gente tem máquina de lavar. E aí, nessas coisas, nessas pesquisas, eu encontrei um perfil que é o da Amanda Jaime com Y. É um perfil de uma criadora de conteúdo de moda que faz muita mistura de estampa, dá dicas super interessantes. Assim, ela é chique, tá? Ela compra marcas que eu não vou conseguir comprar. Mas acho que como referência, é uma referência legal da gente ter outras perspectivas estéticas, assim. Agora a gente tá saindo do inverno, gente. Vamos olhar pra esse sol, olhar pra esse céu e botar as estampas pra jogo, tá? Então minha dica é Amanda Jaime com Y. Ai, Bruna, a gente amou. Amamos, tá? Eu amei. Maravilhosa, estamos apaixonadas. Ai, que É bom. isso. Quero mandar um beijo pra Rafa, que foi quem nos indicou. Rafa, BFF de Arrasou Bruna. nessa indicação. Arrasou nessa indicação. Amor da E minha vida. ela me mandou uma mensagem dizendo assim, eu vou te indicar uma pessoa pro Donas, eu ouço toda semana, não sei o quê, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E ela estava completamente certa. Estamos apaixonadas. Ainda bem que eu não sabia. Estamos apaixonadas. Eu acho que assim, a gente deveria receber Bruna aqui constantemente pra nos ajudar a lidar com esse BO que é a nossa vida financeira. Porque eu e a Larissa estamos aqui fazendo as plenas, minhas queridas, mas a gente fala o dia inteiro de como a gente tá na merda por falta de dinheiro, tá? Então assim... Isso aí, vamos falar a verdade. Tá, queridas? É isso. A gente passa o dia inteiro dizendo como é que pode a gente não conseguir ter juntado dinheiro, como é que pode, o que a gente fez na nossa vida. A gente queria se ver mais, mas isso custa dinheiro e assim o fluxo vai acontecendo. Então, obrigada, Bruna. Você é realmente tudo, tá? Obrigada a vocês, amei. Muito obrigada mesmo. Então é isso, Obrigada, gente. Até gente. semana que vem. Um beijo. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.